Às 9 da manhã recomeça o julgamento que pode caçar a chapa Dilma Temer lá no Tribunal Superior Eleitoral. E recomeça hoje com um ponto crucial, que é que os ministros vão decidir se novas provas podem ou não ser incluídas no processo. Por isso, então, a gente abre essa edição do Bom Dia Brasil, indo direto para Brasília. O Fred Ferreira tem as informações para a gente. Bom dia, Fred. Olá, bom dia, Ana, bom dia, Chico. Exatamente, os ministros do TSE vão decidir se as delações da Odebrecht e dos marqueteiros do PT, João Santana e Mônica Moura, podem ser incluídas no processo. A defesa da ex-presidente Dilma Rousseff é contra essa possibilidade. Mas ontem o Procurador-Geral Eleitoral citou o artigo 23 da Lei de Inelegibilidade, que autoriza a inclusão de fatos novos. O caso foi, inclusive, já julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 2014. O plenário entendeu por unanimidade que fatos não alegados no começo do processo podem ser, sim, considerados válidos. Os ministros do TSE também já analisaram essa situação e aceitaram fatos novos. Para o julgamento de hoje, um forte esquema de segurança foi montado dentro e fora do Tribunal Superior Eleitoral. Há um forte esquema de segurança, um forte policiamento fora do tribunal. O prédio está isolado, o estacionamento está interditado e antes da sessão, cães farejadores vão fazer uma varredura pelo plenário do TSE. Chico, Ana. Importantes todos esses cuidados, né, Fred? Obrigada, viu, pelas informações. E a sessão de ontem durou 3 horas. O ministro relator, Herman Benjamin, leu o relatório e aí a acusação e as defesas de Dilma e de Temer argumentaram. A sessão ontem foi marcada por uma polarização entre o relator e o presidente do TSE. Juliana Morrone é quem vai mostrar pra gente os detalhes de como foi esse primeiro dia da retomada do julgamento. Juliana, bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Esse debate entre Gilmar Mendes e Herman Benjamin foi muito rápido. Ontem não houve questionamentos formais dos ministros, mas algumas pistas do que pode vir hoje. Uma discussão fundamental para o Palácio do Planalto é o pedido da defesa para retirar dos processos os depoimentos de Marcelo Odebrecht e do casal Mônica Moura e João Santana. O PSDB, autor da ação, diz que houve abuso de poder político e econômico na campanha de Dilma e Temer. Advogado do partido, Eduardo Alckmin começou defendendo a manutenção das provas entregues por executivos da Odebrecht, que fizeram delação premiada. Eduardo Alckmin lembrou que o Supremo Tribunal Federal já considerou válido o artigo 23 da Lei das Inelegibilidades, que permite a inclusão de novos fatos durante o processo. E também que o próprio TSE já decidiu nesse sentido. Houve uma ampla discussão, um amplo debate nesta corte e que, por maioria, se resolveu que, inclusive, fatos que foram surgindo depois de propostação, porque, de fato, a investigação foi sendo realizada e os fatos começaram a vir à tona, os fatos que foram surgindo justificavam que o processo prosseguisse. O advogado de Dilma Rousseff diz que a chapa não recebeu dinheiro desviado da Petrobras. Pediu que o tribunal exclua os depoimentos de delatores da Odebrecht e dos marqueteiros João Santana e Mônica Moura. O Supremo Tribunal Federal já afirmou orientação. Palavra de delator é ponto de partida, não é ponto de chegada. O advogado do presidente Temer, Gustavo Guedes, pediu para o tribunal separar as condutas de Temer e Dilma relativas à campanha de 2014. Ele também questionou a inclusão de fatos que surgiram na investigação da Odebrecht. O presidente Michel Temer não aceita que não se lhe garanta o devido processo legal com a consideração desses fatos enxertados pelos quais nós não tivemos oportunidade de apresentar a defesa. O Ministério Público Eleitoral reiterou que os partidos da chapa Dilma Temer receberam dinheiro desviado de contratos da Petrobras com a Odebrecht e que os fatos revelam que havia uma relação espúria entre poder público e privado. O procurador Nicolau Dino também defendeu a inserção de fatos relacionados à Odebrecht na ação. O artigo 23 da Lei Complementar 64 autoriza que o tribunal forme a sua convicção pela livre apreciação de fatos de notoriedade pública, de indícios e presunções e a prova produzida, atentando, e esse ponto é relevante, atentando para circunstâncias ou fatos
ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas que preservem o interesse público da lisura eleitoral. O ministro relator Herman Benjamin diz que os crimes de Caixa 2 e corrupção são antigos e recorrentes na política. Mas diz que a sociedade está avançando. No fundo, as ações agora sobre o julgamento são filhas de um sistema político e eleitoral falido, com campanhas altamente sofisticadas e caríssimas, caracterizadas por multiplicidade de partidos de aluguel e coligações estapafúrdias. O ministro Gilmar Mendes, presidente do TSE, diz que é preciso moderação quando se julga um processo que pode resultar em cassação de mandato. O ministro Henrique nos contava que quando vai para o exterior, é perguntado sobre isso e quando são caçados e ficam eles assustados, porque diz, vocês estão caçando mais do que a ditadura, não é? E é uma justiça que se pretende democrática. As ditaduras caçavam e caçam quem defende a democracia. O TSE caça aqueles que vão contra a democracia. No fim da sessão, o tribunal rejeitou 4 questões preliminares apresentadas pela defesa. Entre elas, uma da ex-presidente Dilma Rousseff, que pedia o arquivamento da ação pelo fato de ela já ter perdido o cargo. O julgamento vai ser retomado nesta quarta-feira com a análise de outros 3 questionamentos da defesa, todos relacionados aos depoimentos da Odebrecht. E no julgamento, o TSE terá que decidir se caça a chapa toda, Dilma e Temer, o que poderá deixar Dilma inelegível e fazer Temer perder o cargo, ou se divide as condutas e permite separar eventuais punições ao candidato a presidente e ao candidato a vice na chapa.